Quantas almas se revelam no caminho que se segue, quanta alegria em tantos lábios que pedem. Quantas almas se revelam no caminho que... Boa noite a todos. Mais uma vez juntos, no próximo fim do ano, para falar de espaço universal. Esse tópico é do Livro dos Espíritos e compreende duas perguntas, mas são duas perguntas que se desdobram muito, pois elas são tratadas assim, se desdobram mesmo, assim, mais exatamente na Gênese de Kardec, porque os demais livros da codificação surgiram a partir do Livro dos Espíritos e de várias partes deles do Livro dos Espíritos foram dando origem aos outros livros da codificação. Antes de entrarmos no assunto, seria bom a gente fazer algumas considerações a respeito de Deus. Este livro aqui, Pai Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier, mas do Espírito Meimei, é um livro que conta histórias lúdicas. A gente pode contar para as crianças, e ele já está velhinho, porque eu contei para as minhas crianças, nós, né, em casa, contávamos muito para as crianças, assim até mesmo para atraí-los ao culto do Evangelho no lar. Então, além do Evangelho, a gente contava também um livro assim mais infantil, como página, né, de abertura. E foi muito positivo. Mas são histórias profundas. E uma delas fala da existência de Deus. Para ser mais fiel ao texto, eu trouxe o próprio livro. Conta-se que um velho árabe analfabeto orava com tanto fervor e com tanto carinho cada noite que, certa vez, o rico chefe de grande caravana chamou-o à sua presença e lhe perguntou: por que oras com tanta fé? Como sabes que Deus existe quando nem ao menos sabes ler? O crente fiel respondeu: grande Senhor, conheço a existência de nosso Pai Celeste pelos sinais dele. Como assim? Indagou o chefe admirado. O servo humilde explicou-lhe: quando o Senhor recebe uma carta de pessoa ausente, como reconhece quem a escreveu? Pela letra. Quando o Senhor recebe uma joia, como é que se informa quanto ao autor dela? Pela marca do ourives. O empregado sorriu e acrescentou: quando houve passos de animais ao redor da tenda, como sabe depois se foi um carneiro, um cavalo ou um boi? Pelos rastros, respondeu o chefe surpreendido. Então o velho crente convidou-o para fora da barraca e, mostrando-lhe o céu, onde a lua brilhava, cercada por multidões de estrelas, exclamou respeitoso: Senhor, aqueles sinais lá em cima não podem ser dos homens. Neste momento, o orgulhoso cavaleiro, de olhos lacrimosos, ajoelhou-se na areia e começou a orar também. É fato, meus amigos, nós não podemos distinguir certamente, assim com precisão, o que seria Deus. Não poderíamos tratar Deus como uma figura humana, pois sabemos que Deus é perfeito. Deus não tem as nossas imperfeições. Ele é perfeito. Ele é extremamente bondoso. Portanto, a nossa semelhança com ele não deve estar na bondade. Nós não somos extremamente bondosos, né? Ele é onipresente, está em todos os lugares. Nós estamos circunscritos aqui ao nosso corpo,
onde este corpo está, nós estamos, salvo nos raros momentos em que nos desdobramos. E ainda assim, não podemos estar em diversos lugares, em todos os lugares. Então, essa nossa semelhança com Deus não deve ser por aí, pelo lado material. Os homens interpretaram antigamente, muito erradamente, e colocaram Deus na forma humana, como um velho barbudo. Ainda assim não se assemelharia a mim, porque eu nem barba tenho, devo estar bem distante dele. Um velho barbudo e que, distante da gente, né, tem aquela pintura célebre na Capela Sistina, né, onde o seu dedo tocava o dedo de um humano, mostrando ali a diferença, a aproximação do ser humano de Deus, mas a impossibilidade de estar junto. Mas efetivamente, aquele não deve ser o formato de Deus. Nós tentaremos responder exatamente essas perguntas. O que é Deus? Como podemos definir o universo? Quem, segundo o Espiritismo, é o autor do universo? Quem fez? O espaço universal é limitado ou infinito? Como definir o tempo? Podemos dizer que o tempo é do mesmo modo que o espaço uma coisa objetiva? O espaço a gente sabe o que é, a gente não pode tocar, não pode percorrer eternamente, mas a gente tem noção do que seja. E o tempo, o que será? Aqui está a pintura da Capela Sistina, onde Deus ali cercado, né, de seres, bem distante do humano, o humano meio desolado tenta aproximar-se e Deus só o toca com o dedo. Efetivamente, essa imagem aí não representa Deus. Então foi exatamente por este motivo que Allan Kardec, na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, questiona os espíritos, né, querendo uma resposta objetiva. O que é Deus? Ele não pergunta quem é Deus, porque na antiguidade achavam que Deus era humano, portanto o pintavam na forma humana. Mas o que é Deus? Que elemento é esse na natureza que a gente não consegue definir? E os espíritos nos dão uma resposta precisa, curta, mas que define exatamente. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Inteligência suprema é fato. Nós somos filhos de Deus, nós temos um fragmento dessa inteligência. A causa primária de todas as coisas, então aí já define que tudo que há na natureza, no universo, qualquer coisa foi criada por Deus. Então Deus criou também o mal, criou as coisas ruins? Não, isso aí são consequências da má administração que os habitantes dos orbes fazem das suas condutas, né? Os erros, os desvios, e esses desvios levam ao mal. Então Deus é inteligência suprema e causa primária de tudo. Tudo que existe emana dele. Mas não foi sempre assim, não. E o universo? E aquilo que aquele ser tão humilde mostrou para o caravaneiro, né? Aquele céu estrelado, que muitas vezes a gente se pega olhando e acha e se admira, né? Aqui a gente quase não vê o céu, as luzes, a claridade das luzes não nos permite, mas quando a gente está numa região sem energia elétrica, a gente tem uma visão perfeita do infinito. A gente imagina esse infinito, tem uma visão dos astros. Muitos desses astros a gente sabe que nem existem mais, porque foram luzes emitidas e alguns até já foram destruídos, mas a luz ainda está navegando e a gente ainda os vê. Então, quem teria criado isso? E nós temos a impressão, olhando o céu assim, à primeira vista, de que realmente é uma abóbada, né? Parece que é mesmo uma cúpula, e que a gente que está ali sob aquela cúpula de estrelas. E assim também os gregos pensavam. Os estudiosos antigos, a gente fala dos gregos, porque os gregos registraram, mas vários povos da antiguidade estudaram os astros. E os astros é muito importante para vários ramos da ciência. Ainda hoje é importante para plantio,
para a colheita, para a navegação. Ainda hoje nós sofremos os efeitos das marés, e as marés, elas sofrem efeito dos astros, né? A proximidade da Lua, das fases da Lua, influi nas marés, a gente sabe disso. Isso era muito importante para a navegação. Ainda hoje utiliza-se os astros para a navegação. Posição dos astros. Através da posição, eles teceram as teorias, né, mais diversas, algumas relativamente corretas, outras muito absurdas. Também nas tribos mais selvagens, admiravam os astros e os estudavam também. Estudavam a lua, estudavam o sol, mas achavam que esses astros seriam deuses. Isso tudo gerou uma quantidade de dados absurdamente grande. Está ali, dados astronômicos. Muito dado. E olha só como armazenar tanto dado. Quanto dado uma pessoa consegue armazenar no seu cérebro? A gente mesmo, aquelas informações que a gente não utiliza todos os dias, a gente acaba esquecendo. Então essas teorias, muitas vezes eram escritas, a escrita imprensa surgiu, né, mais tarde, mas muitas dessas coisas eram passadas, eram contadas, isso vinha de gerações, de tradições, né, e eles contavam assim. Ou seja, os gregos foram nossos precursores, e ali no século IV a.C. a gente tem esses registros, esses apontamentos. Mas esses estudos já vêm de antes. Mais tarde, Cláudio Ptolomeu, lá em Alexandria, no século II, já depois de Cristo, estudando os astros, viu que traçavam órbitas em torno da Terra, e segundo ele a Terra seria o centro, né? Seria o centro de tudo, e esses astros giravam em torno da Terra. Se a gente olhar direitinho e observar o Sol, quando nasce, quando se põe, né, o leigo contemplando, o ignorante, né, o não culto, ele vai certamente entender, achar que parece mesmo que o Sol está andando, a Lua nasce e se põe, outros astros se movimentam, dá a impressão que a Terra realmente está parada, porque nós aparentemente estamos aqui parados sobre a superfície da Terra. Dizia ele que todos esses astros giravam em torno da Terra em órbitas exatamente concêntricas. A Terra seria o centro, e essas órbitas seriam elipses, seriam circunferências, né? Isso serviu de base para a filosofia religiosa. E a filosofia religiosa, né, perdurou por 13 séculos, afirmando de que a Terra era o centro do universo, que aqui seria o paraíso criado por Deus, e que Deus aqui criou para colocar o homem sem pecado, mas este homem pecou, né, contrariando algumas leis que Deus determinou, e por conta disso, esse pecado, o homem caiu ali em desgraça e vem sofrendo desgraças de lá para cá. Segundo também a filosofia religiosa antiga, Jesus teria sido um emissário que teria vindo para retirar de nós esse pecado, nos aliviar desse pecado, com o seu sacrifício. Coisa que absolutamente o espiritismo não abraça, essa filosofia. A filosofia espírita é bem diferente e a gente já vai entrar nela. Mas o próprio Allan Kardec, aqui no livro A Gênese, esse livro aqui, bem gordinho, por sinal, né? Que pouca gente, às vezes, quando vê o livro, a complexidade dele, já até corre. Mas é um livro que ele deveria correr para ele, porque ele realmente é esclarecedor em determinados assuntos. O próprio Allan Kardec estuda a Gênese de Moisés. Essa Gênese de Moisés, o livro A Gênese, é o primeiro livro da Bíblia. A Bíblia é um conjunto de livros, e os 5 primeiros livros são atribuídos a Moisés, donde esse primeiro Allan Kardec muito bem comenta. Fiz aqui um resumozinho, isso está tendo um outro estudo meu, chamado Gênese Espiritual. Conta lá que no primeiro dia, Deus fez o céu e fez a terra.
E que no segundo dia fez o firmamento, separando as águas que estão acima do firmamento das que estão abaixo. Ou seja, criou tudo em água e separou as águas de cima das águas de baixo. Né? No terceiro dia, as águas que estão abaixo do firmamento se reúnem e aparece o elemento árido, apareceu o ar, a atmosfera, a terra e os mares e as plantas. Isso no terceiro dia. No quarto dia, Deus cria o sol, a lua e as estrelas. Né? Então, até então, aparentemente, a coisa era às escuras, porque não tinha o sol, não tinha a lua, não tinha estrelas, era na penumbra. No quinto dia, cria os seres vivos, né? Os peixes, os pássaros. E no sexto dia, cria os animais terrestres. E também o homem, né? E todos os animais foram criados aos pares e o homem foi criado único, sozinho, né? Somente Adão era único. Diz lá na Bíblia que Adão foi criado do pó, né? Da terra, do pó, e que Deus vendo Adão muito tristonho, muito sozinho, resolveu criar Eva. E Eva foi criada exatamente segundo está escrito lá, né? Se a gente for interpretar ao pé da letra, não é para se interpretar ao pé da letra, mas muitos irmãos nossos de outras crenças assim o fazem, né? Que foi tirado uma costela de Adão, então pressupõe-se que Adão já tenha sido criado, não com 12 costelas de cada lado, como nós temos, né? Mas talvez com uma extra numerária, e Deus foi lá, que tirou uma costela e conta lá nas escrituras bíblicas que ele escarnou essa costela e dessa carne e desses ossos fez Eva, né? Veja só, a mulher relegada aí a segundo plano na criação, né? Concebida com carne de segunda costela, né? Não é possível que isso fosse verdade. Então a gente não pode interpretar assim ao pé da letra, porque a mulher é um ser importante, traz à luz outros seres. Se nós fôssemos analisar, entraríamos mais ou menos naquela questão: quem foi criado primeiro, o ovo ou a galinha, né? A gente dá a impressão que nos dá que a mulher que se traz ao mundo outros seres, possivelmente ela foi criada primeiro. Mas o fato é que, segundo consta lá, aqui era de fato um paraíso. Aqui as pessoas viviam, não tinham problema de espécie alguma, comiam, bebiam, só não podiam comer um determinado fruto que estava lá numa árvore plantada no centro do jardim do Éden, chamava-se Éden, esse paraíso, e a Eva foi tentada a comer, né? Por quem mesmo que tentou Eva? A serpente. A serpente, que segundo as escrituras também era o mais inteligente ser que havia na terra, e belo, né? Porque Deus, inclusive, a castiga depois, né? Castigou também Eva. Então, convenceu Eva com argumento, né? Argumentos naturalmente bem severos, né? Bem convincentes, e Eva comeu do fruto. E deu também para Adão. E Adão comeu também do fruto, relutou, mas comeu. O fato é que Deus teria descobriu, e queria saber quem comeu os frutos que ali estavam plantados, que ele tinha proibido comer. Foi logo para Adão, né? O chefe da casa, né? O chefe ali quem comeu o fruto que estava aqui? Perguntou ele, não com essas palavras, logicamente. E ele logo apontou Eva. Foi Eva que me deu. Aí Eva também não queria ficar com ônus, né? Com a culpa. Não, foi a cobra. Então ele logicamente castigou. Parece que naquela época ainda não havia delação premiada, né? Castigou primeiro a cobra, depois Eva e depois castigou Adão. O castigo da cobra foi perder as pernas, né? Vai rastejar e comer pó o resto da vida. Isso está escrito, hein? Estou inventando, não. E o castigo de Eva foi sentir as dores do parto. E Adão foi condenado a uma coisa que era o trabalho. Teria que comer o pão com o suor do próprio rosto, né? Suor do rosto dele. Enfim, parece que até então o homem não trabalhava, e daí para cá teve que trabalhar por conta de uma certa frutinha, né? Que Adão comeu. Mas
a gente não pode interpretar isso ao pé da letra. Não é assim. Essa história tem um fundo moral, né? Um fundo da gente, da obediência e da resignação, da gente obedecer aquilo que não pode mudar. Tem certas coisas que a gente tem que obedecer, né? Mas não é assim que funciona, ao pé da letra como tem que ser. Mas aqui está um exemplo daquilo que estava ali narrado. As águas acima do firmamento, como eu não posso demonstrar lá, vamos ver se aqui eu demonstro, acima do firmamento. Aqui seria o firmamento, né? O céu, né? Aqui estaria o sol, aqui estaria a lua, aqui neste meio a atmosfera, quando separa as águas que estão acima do firmamento das que estão abaixo. Surgiu a atmosfera. Colocou-se essa cúpula onde foram fixados os astros, né? E os mares, né? Os mares, as águas se separaram, formaram os mares, formaram as terras secas, as montanhas e aí por diante. Aqui as águas abaixo do firmamento. É uma visão muito simples do que seria este mundo, né? Será que Deus seria tão simples assim, tão pragmático, né? Talvez a coisa fosse mais complexa, e de fato era. Porque, segundo essa filosofia, estava muito afinada com o pensamento grego, né? Foi corroborada pelo pensamento grego. Havia, nesta cúpula, não era uma cúpula só fixa, era uma cúpula, outra sobre cúpula, e aí por diante, várias cúpulas, e cada cúpula dessa pendurado determinados astros, e essas cúpulas giravam, e esses astros giravam, como cada cúpula girava numa velocidade, cada astro girava também numa velocidade, né? E diferente. Eles bolaram a coisa muito bom, era uma máquina muito bem engenhosa. Só que foi provado, observando esses astros, que a coisa não funcionava exatamente assim. Não era exatamente assim. Ora, mas como desafiar uma filosofia que durou durante 13 anos, e durante 13 anos com alguém com poder de mando. 13 séculos, 13 anos, 13 séculos, e alguém com poder de mando, com poder de castigar quem desafiasse dizer que não era assim. Era uma coisa difícil de quebrar, porque em momentos mais críticos, aqueles que desafiaram foram, né, punidos severamente, até perdendo a própria vida. Coisa que não vale, a gente não deve estar relembrando, né, mas essa é história, isso aconteceu. Aqui eu coloquei um slide que eu não... só que, como eu tirei de um lugar, colei do outro, o danado não colou. Mas vamos lá. Esse firmamento é, como eu dizia, a gente olhando para o céu, dá a impressão mesmo que é uma cúpula. A gente ficar olhando, fixar, deitar no chão, como a gente tinha o hábito de fazer, né, na roça de onde eu sou, né, e ficar observando as estrelas. Vez ou outra a gente via até um meteorozinho que a gente achava que era estrela cadente e tudo. Mas se a gente observar, a gente dá a impressão que realmente é uma cúpula. E certa vez ouvi contar que um trabalhador braçal, trabalhava na construção civil, né? Um senhor me contou que ele admirando, estava falando também de como Deus era engenhoso. Olha só, fez essa abóbora daqui e nem usou taipá, né? Não usou nem taipá, ou seja, a gente chama de taipa, mas ele chama de taipá. Ele não usou nenhum molde de madeira para fazer aquela cúpula, conseguiu fazer tudo aquilo. E é exatamente sobre o que está por trás do que se pensava que era a cúpula que a gente vai estudar agora. O que é este espaço? Muitos já definiram o espaço. Muitos estudiosos, muitos cientistas, né, teceram teorias sobre o espaço. Allan Kardec, aqui na Gênesis, eu não vou ler para não ficar, né, mais extenso do que já é. Mas Allan Kardec, aqui na Gênesis, coloca algumas teorias desta. E eu coloquei num capítulo chamado Astronomia Geral, nesta tradução. Mas em outras traduções chamado uranografia, que também antigamente era usado para definir a astronomia. Uranografia era uma uranologia, uranografia, eram termos usados para definir os astros, o estudo da astronomia. Bom,
Então, definir o espaço. Primeira definição, é a extensão que separa dois corpos, na qual certos sofistas deduziram que onde não haja corpos, não haverá espaço. Então, para haver espaço, pensavam tem que haver corpos. Nisto foi que se basearam alguns doutores em teologia para estabelecer que o espaço é necessariamente finito. Ou seja, uma hora não vai haver mais corpos, então não haverá mais espaço. Alegando que certo número de corpos finitos não poderiam formar uma série infinita e que, onde acabassem os corpos, igualmente o espaço acabaria. Olha só, então supunham eles que, como espaço, a distância que separa dois corpos, quando acabar o último corpo, cessará o espaço, não terá mais espaço. Era uma visão limitada que eles tinham, né, do universo. A segunda definição, o lugar onde se movem os mundos, o vazio onde a matéria atua. Ou seja, estava ligando exatamente espaço à matéria. Tudo isso está aqui na Gênesis, são recortes que eu tirei. Mas Kardec traz uma observação precisa lá. Deixemos todas essas definições que nada definem nos tratados onde repousam. Nos inúmeros tratados, escreveram tratados, escreveram teses, escreveram várias coisas para registrar isso aí. Vários cientistas ganharam nome em cima dessas definições, mas os espíritos nos aconselharam a deixar essas definições de lado, porque elas, por si só, não definem nada. Por exemplo, não sabia nem o que era infinito. O que é infinito? Infinito é uma coisa difícil de se definir. Então, a gente não pode definir. Uma outra coisa que a gente também não pode definir é essas distâncias. Porque o que é distância para a gente? A distância, antigamente, era medida de diversas maneiras. O homem media distância por palmos, media por braças, né? É medida de diversas formas. Inventaram ferramentas para medir novamente unidades de medidas, e ainda assim não se chegou a algo que definisse exatamente o que é distância. E a gente realmente não pode definir nem no se tratando de macro, nem no se tratando de micro, porque o que é distância também tratando em micro? A distância entre esse livro aqui e este daqui, né? E este daqui sei lá, 1 palmo. Ah, tá. Então vou reduzir a metade. Né? Sei lá, deu meio palmo, ou eu inventei outra medida. Mas eu quero me aproximar mais, vou reduzir a metade. Ainda assim não encostei, então vou reduzir a metade. Se eu continuar reduzindo a metade da distância, e a metade, cada vez mais, a metade eu nunca vou encostar no outro livro, que eu estou sempre reduzindo a metade. Então, no micro também, isso é infinito. Para quem formulou essas teorias aqui, se a gente chegasse com uma teoria mais avançada, como a própria ciência descobriu depois, de que haveria vida no infinito, haveria vida em outros corpos celestes, certamente os donos dessas teorias diriam que não, né? Diriam que não, porque era dentro do universo conhecido que eles atuavam. Imaginemos que também no interior do nosso corpo pudessem 2 bactérias conversar, né? Imaginemos, né? Coisa absurda, mas vamos imaginar 2 vírusinhos ali batendo um maior papo, né? E se para eles o que seriam esses astros? Talvez algumas células, talvez até algum elétron, algum nêutron. O que seria um Sol para eles? Será uma mitocôndria que passou de repente, mais carregada de energia? Não sei. Mas se dissesse para um vírus desse que tem vida fora do corpo, para ele é como se a gente dissesse que tem vida num local que a gente também não conhece. E é exatamente isso que Kardec questiona aos espíritos aqui, e nós veremos daqui para frente. Sabemos que tudo isso é criação de quê? De Deus. De Deus, claro. Então a gente, em momento algum, nesse ponto, a gente discorda do criacionismo. Tudo emanou de Deus, mas Deus não criou a Terra, separou o firmamento e a Terra era o centro do universo. Não, foi bem
ao contrário disso. Já sei qual era o que eu queria botar, a figura que eu queria botar ali, queria falar do heliocentrismo, né? Que depois, antes de eu falar de Deus, falar do heliocentrismo, aquela figura que não entrou. Antes era o teocentrismo, a Terra era o centro, né? O mundo, muitos anos, achou que a Terra era o centro de tudo. Mas depois os estudiosos, pesquisando um pouquinho mais, viram que não. Não é a Terra que é o centro, não. O centro é o Sol. Então, os corpos conhecidos até então, os planetas, já giravam em torno do Sol. E foi o que se chamou de heliocentrismo. E uma coisa mais descobriram: essas órbitas que achavam que eram circulares, viram que eram elípticas. E isso dava uma alteração danada em várias fórmulas matemáticas, né? Para a gente, isso aqui influencia em quê? Influencia porque isso repercute também no que a gente acredita que seja o universo, nas teorias. Hoje a própria religião, até as mais ortodoxas, já acreditam no Big Bang, que esse universo inteiro ele foi criado a partir de uma energia que se dissipou, houve uma explosão e até hoje ela está em movimento, está se dissipando, por um espaço que a gente não pode medir. Até as religiões mais ortodoxas acreditam. Quem questionou, e temos aqui já um deles, foi Galileu Galilei, né? Também foi advertido pela igreja, manteve-se em prisão domiciliar e até ameaçaram a queimá-lo numa fogueira, né? Porque se ele não abjurasse daquelas ideias dele de que a Terra girava em torno do Sol. Ideias que ele já trazia de outros estudiosos e ele aprimorou. Mas diz, inclusive, que ele abjurou. Ele disse, não, então tá certo, tudo gira, eu estava errado mesmo, tudo gira em torno da Terra. Mas ele, ao descer, né, da pira, onde ele seria punido, dizem que ele falou assim, mas que a Terra gira em torno do Sol, gira. Mas falou bem baixinho para não sofrer as sanções dali para frente, né? Então, nós não discordamos que Deus é o centro de tudo. Deus é. Tudo emana de Deus. E vimos na questão 1 do Livro dos Espíritos que Deus é o grande mentor de tudo isso, que é a inteligência suprema. E tudo foi criado por Deus. Então, como foi criado? Através de Deus emanam dois princípios. O princípio material, e a gente está falando aqui de matéria, eu vou tratar aqui da matéria, e o princípio inteligente, né? O princípio material vai dar origem a tudo que é material, obviamente. O princípio inteligente vai dar origem, né, dentre outras coisas, ao espírito, né? Mas ele se transforma, em princípio espiritual para depois se transformar em espírito. Mas a gente não vai tratar disso aqui. Vamos tratar do princípio material. Esse princípio material dá origem a algo que muito se fala, que é o fluido cósmico universal. E o que seria esse fluido? Esse fluido é algo que há por aí, no cosmos inteiro. Até onde se pensava que era vácuo, tem esse fluido. Quando a gente pega um objeto sólido, uma mesa, por exemplo, ela é formada de moléculas, essas moléculas de átomos. E no interior, entre esse espaço interatômico, também há esse fluido, né? Então esse fluido está em tudo e ele é formador de tudo que há. Forma a matéria bruta, forma o fluido vital, que a gente pode falar um pouquinho, forma o perispírito, que é algo que a gente tem também, né? Bom, a matéria bruta forma os astros, forma as pedras, tudo que há de material, né, de mineral. A matéria bruta forma também os seres vivos, né? A parte material dos seres vivos é matéria bruta, forma os seres humanos. O fluido vital habita os seres vivos, porque ele anima a matéria. Então, a pedra não tem fluido vital, obviamente, mas os seres têm, tanto a planta tem, o homem tem, e nós nascemos com uma quantidade de fluido vital e perdemos muito fluido vital ao longo da nossa vida e vamos repondo também. Uma das maneiras da gente repor é com a alimentação. A gente come o vegetal, que tem fluido vital, e a gente também repõe parte desse fluido. A gente repõe também com os bons pensamentos, com as preces, com estar num ambiente, né, saneado, um ambiente bom. A gente vai repondo, repõe com o sol, repõe com outras forças da natureza.
Agora, o homem é dotado de perispírito e é dotado de espírito, que a gente já falou, que vem do princípio inteligente. Coisa que os animais não têm, as plantas não têm, que é espírito, né? Ah, mas animal não tem espírito? Não, animal tem um princípio inteligente, né, modificado, que vai habitar o animal. Ah, mas no nosso lar tinha animal. Tinha porque os humanos que lá estavam necessitavam conviver, ainda estavam com uma fase muito materialista, necessitava conviver com os animais, com plantas, com tudo, por isso lá tinha, mas não necessariamente teria. E aquele princípio inteligente que ali está, não precisará se arrepender, ter expiação, essas coisas todas, porque ele não tem consciência ainda, né? Ainda aqui na Gênesis, esse capítulo inteiro, né, que fala da astronomia, ou da uranografia, astronomia geral, ele começa primeiramente falando do espaço e o tempo. E ele é exatamente baseado em comunicações do espírito Galileu, que foi recebida por Camille Flammarion, um médium, cientista também, colaborador de Allan Kardec, contemporâneo dele, né, recebidos por ele, e Galileu, né, a gente sabe, atribui a Galileu Galilei, né, exatamente aquele que contestou, né, o geocentrismo. Então, isso aqui já são observações dele, espírito. E a primeira observação é essa. Aqui tem uma síntese, né? O universo é o conjunto de tudo que existe e não obra do homem. O universo ensina o Espiritismo, é obra de Deus, e dele faz parte o próprio homem, ou seja, o homem faz parte do universo. Ser pensante e racional, mas que é apenas uma criatura, um filho do Criador. No universo, há que se considerar desde logo o espaço, que é a extensão onde tudo existe, e, ligado ao espaço, é preciso considerar ainda o tempo. Ou seja, o tempo é algo ligado ao espaço. O espaço e tempo, em termos universais, em relação a Deus, têm as dimensões do infinito e da eternidade. Ou seja, a gente não pode tratar espaço sem avaliar a parte temporal. E é isso que nos ensina a doutrina espírita, conforme podemos ler na questão 35, que é a questão nossa, que a gente está falando sobre ela, né, de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta sobre o espaço, né? O espaço universal é infinito ou limitado? É a pergunta de Kardec aos espíritos, né? E eles respondem: infinito. Supõe no ilimitado que haverá para lá de seus limites. Então vamos imaginar que ele fosse ilimitado. Mas o que haveria além? Isto te confunde a razão, bem eu sei. No entanto, a razão te diz que não pode ser de outro modo. O mesmo se dá com o infinito em todas as coisas. Não é na pequenina esfera em que vos achais, que é a Terra, que podereis compreendê-lo. A gente não pode, no nosso atual estado intelectual, ainda compreender o que seja esse infinito, né? E há 150 anos atrás ainda era um pouco pior, né? Um pouco mais difícil. Então está na Gênesis, capítulo 6, Astronomia Geral, né? De Allan Kardec. É isso que... Peraí, aqui ou eu repeti ou não cliquei. Por infinito devemos entender o que não tem começo nem fim, o desconhecido, né? Tal como afirmaram os espíritos superiores na questão 2 do Livro dos Espíritos, né? Então a gente deve entender o que não tem começo e nem tem fim, o desconhecido. Isso está na questão 2 do Livro dos Espíritos. No capítulo 6, a Gênesis, de Allan Kardec, o espírito Galileu, valendo-se da mediunidade de Camille Flammarion, como a gente já falou, trata deste assunto. Eis nos itens seguintes, de forma resumida, o que Galileu escreveu sobre o espaço e sua infinitude. Então escreveu Galileu: espaço é uma dessas palavras que exprimem uma ideia primitiva e axiomática. Então, axiomática porque de si mesmo é evidente. O
que é um axioma? Axioma é uma coisa que, embora não se podendo provar, mas ele é tão evidente que a gente já sabe que é verdade. Então é o axioma. E a cujo respeito as diversas definições que se possam dar, nada mais podem fazer do que obscurecê-la. Todos sabemos o que é o espaço, todos sabemos o que é o espaço e apenas queremos firmar que ele é infinito. Então eles nos garantem que esse espaço é infinito. E vão além. Dizemos que o espaço é infinito pela simples razão de ser impossível imaginar-se-lhe um limite qualquer. E por quê? Apesar da dificuldade que temos para conhecer o infinito, mais fácil nos é avançar eternamente pelo espaço em pensamento do que parar num ponto qualquer, depois do qual não mais encontrássemos extensão a percorrer. Então, a gente poderia avançar eternamente pelo espaço em pensamento, do que parar num ponto qualquer, depois do qual não se encontrássemos extensão a percorrer. Sempre haverá extensão a percorrer. E a 7, para figurarmos a infinidade do espaço, suponhamos que, partindo da Terra para um ponto qualquer do universo, com a velocidade prodigiosa da centelha elétrica, ou seja, a velocidade da luz, né, que é de 300 mil metros por segundo, no vácuo, né, na água é um pouco menos. O que, havendo percorrido milhões de léguas, desde que deixamos o globo, nos achamos no lugar onde apenas divisamos sob o aspecto de pálida estrela. Então, se a gente caminhar a velocidade da luz, né, vários milhões de léguas, e a gente parar e olhar a Terra, vai ser apenas um pontinho. E ainda assim a gente não andou quase nada. Passado mais algum tempo, seguindo sempre a mesma direção, chegamos a essas estrelas longínquas, que mal percebemos de nossa estação terrestre. Da Terra a gente quase não vê a estrela. Imaginemos que nós estivéssemos andando, a velocidade da luz, e parássemos nessa estrela. A partir de certo momento, não só a Terra nos desaparece inteiramente ao olhar, como também o próprio Sol com todo o seu esplendor. Ou seja, a gente estaria até longe do sistema solar. A gente, se continuar andando, está em outras galáxias. Igual a Via Láctea nem é tão grande assim, né? E tem muitas estrelas, milhões e milhões de estrelas. A gente tem inúmeras outras galáxias, com inúmeras outras estrelas, e a Terra gira em torno do Sol, que é uma única estrela, e nem é uma estrela tão grande assim, né? Gira em torno do Sol. Imaginemos os outros planetas das outras galáxias ali girando, com planetas girando em torno dessas estrelas, né? E cada planeta com seus satélites. A Terra tem um satélite só, que é a Lua, mas tem planetas mesmo no sistema solar com mais satélites. Enfim, é uma infinidade, é algo muito grande que a nossa inteligência atual, mesmo a astronomia moderna, ainda não tem condição de saber. E olha que nós já avançamos muito, nós já descobrimos galáxias distantes, a gente já descobriu muita coisa, e a gente ainda assim não pode definir. 8. Animados sempre da mesma velocidade, a cada passo que avançamos na extensão, transpomos sistemas de mundos, ilhas de luz etérea, estradas estelíferas, paragens suntuosas, onde Deus semeou mundos na mesma profusão em que semeou as plantas nas pradarias imensas. Ou seja, do mesmo modo que semeou as plantas sobre a terra, que permitiu que nascesse cada elemento vivo sobre a terra, e cada elemento diferente um dos outros, né? Nós somos diferentes entre nós mesmos, cada planta é diferente da outra, cada ser é diferente um do outro, e cada astro, com seus seres por aí afora, são também diferentes. Ora,
Há apenas poucos minutos que caminhamos e já centenas de milhões de léguas nos separam da Terra. Bilhões de mundos nos separam sob as vistas. E, entretanto, em realidade, não avançamos um só passo que seja no universo. É como se nós aqui na Terra simplesmente tivesse dado um passinho e a gente andou, né, tanto tempo no universo, andou galáxias, passou planetas. É como se nós aqui na Terra tivéssemos dado apenas um passo. Imagine aqui para a gente percorrer a Terra inteira, né? Tem gente que nunca saiu da própria cidade, nunca saiu do próprio país. Tem gente que nunca percorreu, né, a Terra, né, todo, nunca deu uma volta na Terra. Muita gente, a grande maioria, nunca fez isso. Nós não conseguimos fazer isso no nosso planeta. Imaginemos se a gente fizesse num sistema, né, universal, no espaço universal. Se continuarmos durante anos, séculos, milhares de séculos, milhões, eu não li isso não, milhões de períodos, 100 vezes seculares e sempre com a mesma velocidade do relâmpago, nem um passo igualmente teríamos avançado, qualquer que seja o lado para onde nos dirijamos e qualquer que seja o ponto para onde nos encaminhemos a partir deste grãozinho invisível de onde saímos e que a chamamos de Terra. Eis aí o que é espaço. Ou seja, o espírito Galileu define, através de Camille Flammarion, e também comentado aqui por Allan Kardec, bem colocado na Gênesis, o que seria espaço segundo a definição dele. Gente, se pegarmos a definição desse espírito, né, há 160, 170 anos atrás, 160, né, e poucos anos atrás, a gente vai observar que essas definições estão muito ajustadas com o que a gente tem hoje, que a ciência nos mostra hoje, né? E quando a gente, Kardec comenta sobre fé no Evangelho, sobre o Espiritismo, tem uma observação que eu acho muito importante. Naquela época, a humanidade andava na escuridão, porque não tinha telescópios muito bons, não tinha instrumentos muito bons, então o conhecimento humano era ainda muito precário. Hoje o conhecimento já é um pouquinho melhorado, mas olha só, o que nos trouxe esse espírito aqui, essa comunicação desse espírito, a ciência não contradisse absolutamente nada. Então Kardec, quando comenta sobre a fé, ele diz que a fé é aquilo que é verdade, estabelece a verdade. O que é verdade na escuridão, também o é à luz, né? Ou seja, quando a gente tem o esclarecimento, aquele conhecimento que a gente simplesmente acreditou, ele perdura, porque aquilo foi uma verdade. Esse conhecimento que esses espíritos nos trouxeram, até hoje não pode ser contestado pela ciência, já foi tentado e tal, mas assim, contradito alguma coisa que fosse escrito aqui errado, e Kardec já tinha feito essa pergunta aos espíritos, e eles aconselharam que devêssemos ficar com a ciência se houvesse alguma contradição. E ainda assim, até hoje, nenhuma contradição ocorreu. E sobre o espaço universal? 11 ainda. Vista a lição do Espírito Galileu sobre o espaço, vejamos agora o tempo, que segundo Kardec é a sucessão das coisas. Está ligado à eternidade do mesmo modo que as coisas estão ligadas ao infinito. O espaço existe por si mesmo. O espaço existe, é fato, né? E o tempo? Mas se passa o contrário com relação ao tempo. Se é impossível supor a supressão do espaço, não é assim com relação ao tempo. O tempo, assevera Camille Flammarion, é criado pela medida dos movimentos celestes. Se a Terra não girasse, nem o astro algum, se não houvesse sucessão de períodos, não existiria o tempo. Foi a astronomia que nos permitiu determiná-lo. Suprimindo o universo, continuará a existir o espaço, mas o tempo cessará, desvanecer-se-á, desaparecerá. Ou seja, o tempo está relacionado com algum evento, né? A gente começou a contar o tempo porque o homem começou a contar os dias, né? Quando o sol nascia, quando o sol se punha. O homem fatiou esse tempo em coisas menores, fez as horas, né? Enfim, tem os anos. A gente está sempre baseando o tempo em eventos. E será que para o espírito existe esse tempo? O espírito está em outra dimensão. Para o espírito, esse tempo absolutamente
se existe, se ele ainda tem alguma materialidade, ele não está no mundo mais avançado, ele é contado de maneira bem diferente do nosso. Por que a gente diz isso, né? Até mesmo os religiosos mais fanáticos costumam se referir ao tempo de Deus, né? Não, isso aqui é no tempo de Deus. Você não pode pedir, né, alguma coisa e receber esse benefício agora, porque você tem que esperar o tempo de Deus. Então esse tempo de Deus já é empiricamente falado, a gente já fala, já é instintivo a gente falar, mas a gente sabe que a vida espiritual é noutro tempo, é outra coisa, noutra dimensão, outro tempo. Já não está mais ligado a esse evento do sol, esse evento da lua, esse evento do relógio, esse evento, né, o tempo que eu esperei para cair esse livro aqui, o tempo da palestra, e aí por diante. Não se refere a isso, ele se refere a outra coisa. E é muito fácil a gente ver isso, porque quando a gente dorme, isso já deve ter acontecido com a maioria dos senhores e senhoras, e a gente coloca o despertador para despertar e a gente está com aquela preguiça de levantar, dá só uma batidinha nele, né? Antigo, eu sou antigo, que era da época de bater, hoje em dia é só deslizar o dedo, né? Mas, e a gente bota no famoso soneca, né? Mais 1 minutinho, mais 2 minutinhos, mais 3 minutinhos, para dar a última piscadinha de olhos, e naquela piscadinha de olhos a gente consegue sonhar. Para a gente é sonho, a gente sabe que é um desdobramento. E a gente naquele sonho teve uma história de 2 minutos, mas a história teve início, meio, fim, dá até para escrever um livro. Ou seja, a gente viveu um outro tempo, a gente estava desdobrado, viveu um outro tempo contado de uma outra maneira, porque em 2 minutos que se passaram no nosso relógio, deu para a gente ter esse monte de eventos acontecendo numa outra dimensão. Então, certamente, o tempo ele é sujeito a esses eventos. Então, o nosso estudo era sobre isso, a questão seguinte era exatamente sobre o tempo, já está respondida pelos espíritos, não é para trazer elucidações, a gente está aqui para trazer dúvida, para trazer elucidação a gente tem que estudar isso aqui, tem que estudar, né, os livros, todos os livros da codificação, não somente esse, mas é muito importante que a gente simplesmente desperte para a vontade de estudar, e a vontade de saber, de detectar quantos equívocos nós já cometemos, por conta da falta de instrução, da falta de luz nas nossas vidas, da falta talvez até de ouvir um professor, de ouvir um espírito que nos dá lições nos livros, né? De ouvir uma pessoa mais velha, de observar, né? A gente hoje em dia tem pouco tempo para observar as coisas, sempre a gente está sujeito a esse tal de tempo, né? Mas um dia a gente não estará mais sujeito assim, mas se vocês forem antes de mim, me contem depois para eu ficar mais tranquilo. Agradeço a atenção, que Jesus nos ampare e nos ajude aí a ter um excelente ano, sem estar tão preocupado com o relógio, mas preocupado com a qualidade daquilo que a gente consegue absorver. Muita paz.